Como tornar a punção venosa mais confortável para o paciente? Eu sou Isabel, enfermeira, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema para que possa te esclarecer, te nortear como trabalhar esse assunto quando você estiver na sua prática clínica. Lembrando que antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Assim, nós iremos continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de punção venosa, paciente, ambiente hospitalar, a gente tem que lembrar de alguns fatores estressores que podem impactar nessa questão do conforto do paciente. Então, o que é que a gente pode lembrar? Primeiro passo, segurança do paciente. Então, a gente precisa preparar esse material com todas as técnicas que nos permitem. Então, a gente vai precisar utilizar uma técnica asséptica, a gente vai manter esse material que vai ser usado para punção estéril, porque eles são materiais estéreis, embora a gente utilize uma técnica asséptica. E aí, o que é que a gente tem que levar em consideração para esse conforto? Deixar o paciente nos nortear qual é o membro que ele prefere que seja puncionado. Então, a gente tem que levar em consideração as preferências do paciente. Uma dica é: a gente deve iniciar as punções por membros que não são dominantes do paciente. Por quê? É um membro que ele vai utilizar mais, consequentemente, a gente tem um risco maior desse paciente perder o acesso, né? Então, a gente pode perguntar qual é a mão dominante desse paciente, qual é o membro que ele utiliza mais, e a gente já inicia essa punção pelo membro não dominante. E aí a gente vai evitar o quê? A gente vai evitar as articulações, a gente vai evitar membros inferiores, porque os membros inferiores, eles vão ter uma predisposição para o desenvolvimento da tromboflebite. Então, nós iremos evitar essas duas áreas. Consequentemente, a gente já vai trazer um conforto para o paciente. Estaremos evitando duas áreas que não devemos funcionar. Em algumas situações são necessárias, mas a gente vai deixar para o último caso. Outro ponto importante que a gente pode promover conforto para esse paciente é a questão do local que a gente vai puncionar e qual é o material que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar gelco ou a gente vai usar o scalp? Como é a rede venosa desse paciente? Então, a gente vai avaliar essa rede venosa do paciente para a gente avaliar qual vai ser a numeração do gelco ou de um scalp que a gente vai utilizar. Lembrando que o gelco a gente vai utilizar nos pacientes que geralmente ficam internados. Então, geralmente, o gel que ele é utilizado para pacientes que vão ficar em internação, que precisa fazer medicação de hora em hora. Então, a gente vai avaliar também, na prescrição, qual é a média de infusão dessas medicações, pois cada numeração de gel vai ter um calibre e vai ter uma infusão, uma velocidade de infusão diferente. Então, é importante a gente fazer essa avaliação para avaliar qual é o número que a gente vai utilizar, considerando também a rede venosa do paciente. Já o scalp, ele pode ficar para uso até 12 horas. Então, são pacientes que geralmente ficam em observação ou pacientes que procuram a unidade hospitalar para fazer uso de uma medicação endovenosa e depois ele vai embora, ele tem alta. Então, a gente vai sempre ter essa relação da rede venosa do paciente com a medicação que vai ser utilizada, o tempo que esse paciente vai ficar em uso da medicação, ou se tem medicações de horário, para que a gente possa promover esse conforto, né? Então, se um paciente ele vai ficar internado, a gente não vai fazer uma punção com um scalp, porque a cada 12 horas a gente vai precisar trocar. Então, a gente não vai promover conforto ao paciente, a gente vai usar o gel, certo? Outra situação que é importante a gente observar também, para levar conforto para esse paciente, é avaliar, é ter a sensibilidade de observar se esse paciente ele não tem alguma ansiedade ou medo relacionado à punção venosa. Alguns pacientes têm alguns traumas, ou têm fobia de agulha, tem algum tipo de aversão àqueles procedimentos. Tem paciente que tem fobia, né, à agulha, tem paciente que tem medo de sangue. Então, a gente precisa ser sensível a esses pacientes que têm essas dificuldades, que podem ter esses traumas. A gente tem que levar em consideração também as crianças nesse momento de punção, que a gente precisa ter um trabalho
mais delicado, mais empático ainda, para não promover traumas a essa criança, né? Então, é um processo que a gente precisa ser empáticos para que a gente possa deixar o mínimo de trauma possível. Então, a gente pode estar avaliando esse paciente, se ele tem algum trauma, alguma angústia, algum medo, alguma insegurança, para que a gente possa tentar amenizar a situação. Então, é um momento que a gente precisa conversar com o paciente. É importante que a gente ofereça a esse paciente a informação do que vai ser feito, qual a medicação que vai ser administrada e vá tranquilizando esse paciente com relação ao procedimento. Lembrando a vocês que se você está gostando desse conteúdo, se ele está sendo útil para você, se ele está trazendo conhecimentos para agregar na tua formação, não esquece, compartilha com um amigo, curte, se inscreve no nosso canal, tá certo? Só para a gente lembrar, sempre explicar ao paciente esse procedimento, né? Então, explicar o que vai ser feito, o material que vai ser, a gente pode explicar se é um gel, se é um scalp, qual material que a gente vai utilizar e tentar deixá-lo o mais confortável possível. É indicado também que nessas situações a gente possa usar de algumas estratégias para distrair o paciente. Então, além de conversar e orientá-lo, a gente pode pedir para ele pensar em algo que é agradável para ele, né, que estimula a questão da autoconfiança. Se a gente percebe que esse paciente está muito nervoso, a gente pode pedir para ele fazer uma respiração lenta, porque a gente vai estar utilizando o quê? Uma técnica de relaxamento. E a gente pode também, né, pedir para esse paciente ver algum vídeo, no caso até de criança, naquele momento da punção, a gente pode colocar algum vídeo que seja atrativo, que ela possa tirar um pouquinho ali do foco da punção que vai ser realizada e se distrair um pouco para tentar amenizar a dor, a questão, né, no caso das crianças, ali da contenção que a gente precisa fazer para realizar a punção. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma, Enfermagem à Distância, para que vocês possam ter acesso a vários cursos da área de enfermagem e isso fará um diferencial enorme na vida profissional de vocês. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma a esclarecer alguma dúvida que você vinha a ter, ou se você nem sabia dessa informação e esse vídeo te ajudou, lembra de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E lembra que quanto mais você curtir, quanto mais você mandar para os seus amigos, mais conteúdo como esse a gente poderá trazer para vocês.